Professor Milton, na sua opinião, quais as reformas você considera prioritárias no Brasil de hoje? A gente fala muito em reforma fiscal, reforma até da educação, reforma política, reforma disso e daquilo. Você tem alguma prioridade? Já foi só tomando o que você falou agora, além da gente pensar nisso, primeiro que eu acho que ninguém pode sentar e falar assim, está tudo ótimo, né? E as pessoas têm que ter desafios constantes. Se você não tem desafios constantes, você não passa pelo processo de inovação. E o processo de inovação é o que faz o mundo crescer, que faz que as empresas sejam melhores, que fazem, na verdade, novas tecnologias, novas inovações. Então, são as pessoas que não devem nunca acomodar ou achar que está em estado de perfeição o seu trabalho, a sua empresa, a prefeitura, o que se for, né? No que se refere a mudanças, eu acho que a fiscal ela é importantíssima. Eu acho que várias propostas já foram feitas. Eu sei que é difícil isso de votação, de se compor isso em Câmara, em Senado, para o governo, mas tem que se preocupar muito, né? A classe empresarial é muito sacrificada na questão de imposto, que na verdade reflete no consumidor. Sim. Não adianta a gente falar assim, eles estão ricos, eles pagam os impostos dele, que nada, ele cobra isso do consumidor. O consumidor acaba pagando por isso. Independente das pessoas que estejam nos ouvindo, se você trabalha na instituição pública, se você é um pedreiro, se você é um doméstico, independente das pessoas, todo mundo acaba pagando isso ou gerando imposto para essas pessoas pagarem. A gente está vendo isso agora nessa questão da informação do imposto embutido em cada produto, né? Exatamente. Produto ou serviço. Aí que as pessoas ficam mais indignadas em relação, puxa vida, eu estou comprando tantos por cento de gasolina, 60% está indo para a questão de impostos, e a hora que eu vejo que o governo está aplicando isso mal, a pessoa fica mais indignada em relação a isso, né? Mas eu acho que a reforma fiscal ela é importantíssima, né? E algumas reformas de cunhos estruturais, que senão a economia não anda. Se as estradas não estiverem boas, a gente tem problemas sérios mesmo disso no país, principalmente. Nossa região a gente tem, agora você imagina isso na região centro-oeste, na região norte, o quanto que isso é difícil para escoar produções agrícolas. Eu acho que isso dificulta demasiadamente, sabe? Quando as pessoas falam assim, poxa vida, eu quero investir na nossa região, que a gente não tem voo para São Paulo, voo para BH com mais constância, né? Isso já traz as empresas pensam nisso, né? O empresário não está disposto a sair de São Paulo, andar 12 horas de carro, 10, 12 horas de carro, depois tem que retornar no outro dia, perder 2 dias, assim, você tem que ver que toda semana, você imagina o caos que é isso, sabe? Andar de avião hoje não é luxo, é necessidade imperiosa das pessoas. Então acho que tem que se pensar nessa questão de estrutura, principalmente no que refere à cidade, a aeroportos, né? A reforma fiscal também ela passa a ser importantíssima, que se tenha um país mais consolidado, que se possa crescer. Agora, eu acho que uma coisa legal que tem no país é que as pessoas, no Brasil, é que as pessoas se movimentam para acontecer. E essa dificuldade, a Grécia, na Espanha, pelo que eu vejo de entrevistas que as pessoas conversam lá, a população fica esperando sempre só do governo, sabe? Então, sair de uma crise nesses 2 países passa a ser difícil em função disso, né? É verdade. Na verdade, existe crise, sim. Nós temos retração da economia mundial. Estamos vendo agora a própria China tendo problemas também, Estados Unidos passando por situações complicadas, a Europa. Por que isso reflete diretamente no Brasil? É porque estamos hoje num mundo globalizado ou, enfim, é por causa dessa relação que o Brasil hoje tem com o mundo? Acho que são vários fatores aí, é verdade. A gente não pode ficar nesse mar de rosa, falando que só tem cordeirinho, porque o lobo mau está ali fora mesmo, né? Você imagina onde se tem 20% de desemprego, né? Ou seja, de 5 pessoas, uma está desempregada. E isso ainda crescendo muito na face de pessoas jovens, né? E isso, é claro que existe uma preocupação. A globalização já é fator disso mesmo, é reflexo disso mesmo. Se você tem uma Europa que está consumindo pouco, Estados Unidos que está consumindo pouco, como é que a gente vai exportar a nossa soja, o nosso café, né? Os outros produtos nossos de exportação? E isso vai dificultar muito as pessoas aqui no Brasil, se você não gera recurso aqui,
para que faça esse dinheiro rodar, lá não te compra, então a economia se fortalece dessa maneira, né? A gente não é uma ilha do Brasil, o Brasil está indo bem e tal, mas a gente não é uma ilha, né? Então a gente depende de comprar produtos de lá e eles comprar produtos de cá, então isso tem um processo de reflexo enorme na nossa economia, né? A mesma preocupação, puxa vida, essas pessoas todos pensarem para os Estados Unidos comprar mercadorias ou para vender ou para aquilo que ele consome. Tem gente que fala assim, vou para os Estados Unidos, pago minha viagem, que eu compro roupa para o ano inteiro, né, compro meus eletrônicos lá para o ano inteiro. Se todo mundo for fazer isso, a nossa economia também vai lá para baixo, né? Se a gente tiver dólar aí custando R$1, 1,5 e tal, um e pouco, vai virar um caos também em relação ao processo nosso econômico, né? Mas as pessoas têm que entender quando se pensa a crise na China, ou se houver, né, que ela cresceu menos nos últimos 10 anos, que foi 7,8, que é um desejo nosso enorme de crescer, né? Mas a crise na Espanha, na Grécia não me afeta, vai nos afetar com certeza, né? Vamos continuar dando um voto de confiança e vamos acreditar que esses 2 últimos anos do mandato da presidente Dilma Rousseff pode ser melhor? Enfim, você é um otimista? Sou, nossa, não tem como não ser otimista nesse país, com tantos recursos, igual você falou, recursos naturais, né, que dificulta outros países, né, sem problemas de guerra, que a gente está vendo isso agora no Mali, com a Argélia, e a França interferindo nisso, né? Sem problemas grandes de terremotos, né? Sem problemas de praticamente nenhum de terremotos ou de furacões. Então isso nos ajuda muito, né? Acho que isso nos ajuda muito. A nossa produção agrícola nos ajuda muito, essa vontade de crescer, uma população jovem também nos ajuda muito, essa busca, esse crescimento no setor educacional. É claro que existem problemas estruturais, né, alguns outros problemas pontuais que têm que ser resolvidos e melhorados significativamente, mas eu acho que se eu não tivesse no setor de educação ou outro setor, ou seja, um empresário que se passar uma lição de pessimismo para o seu grupo, para as pessoas, né, ou um presidente de entidade de classe, eu acho que a possibilidade de crescimento ela passa a ser muito menor em função disso, né? Mas os indicadores nos mostram também mais problemas pontuais que a gente tenha, esse processo de crescimento do país. Isso é inegável, né? É inegável que várias pessoas saíram da linha de pobreza, várias pessoas começaram a consumir, senão a gente não tinha aí um resultado de quase de pleno emprego nesse país, né? Você tem dificuldade de encontrar vários tipos específicos de mão de obras, né, para se colocar aí no mercado. Então as pessoas conseguem, na verdade, tá aí trabalhando, gerando recursos, comprando sua casa. A gente sabe disso, Zé Antônio. Você ia para uma área de construção civil, todos os trabalhadores chegavam lá de bicicleta. Chega de manhã num qualquer prédio nesse nosso que está construído na cidade. As pessoas vão estar chegando lá, né, ou de moto, ou com carrinho, seja financiado ou não. As pessoas melhoraram mesmo. Isso é inevitável. Você abre a marmita desse trabalhador do que era antes, do que era hoje, sabe? Então, essa melhoria foi significativa. Eu acho que houve um esforço, não é só governamental, né, empresarial, muito forte, a economia propiciou isso a se fazer, né? Isso vem de vários investimentos de diversos setores que oportunizou o Brasil a estar nessa condição. Então, vamos acreditar e vamos trabalhar para melhorar o que já está bom e para recuperar aquilo que precisa ser recuperado. A gente volta no próximo bloco, falando com o professor Milton, agora analisando mais a nossa situação local e regional. Um instantinho só.